Segundo Samuel, capítulo 19, a partir do versículo 31. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para acampar até o outro lado. Então Barzilai, muito velho de idade, de 80 anos, ele sustentara o rei quando estava em Manaim, porque era homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: vem tu comigo e eu te sustentarei em Jerusalém. Só até aqui. Ouve a sua cabeça, feche os seus olhos. E eu quero estar orando por você mais uma vez, meu Deus, nessa noite. Abra os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver. Que o Teu Espírito venha nos impactar por meio da Tua palavra, Senhor. E nós não queremos sair daqui da maneira que nós entramos, porque cremos que onde a Tua presença está, a libertação, a cura, a restauração, Pai. E é assim que nós queremos sair daqui nesta noite, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, diga amém, diga aleluia, e aplauda lindamente o seu nome, amém? Meus amores, eu quero ganhar tempo, porque hoje tivemos a ceia, e eu quero ser instrumento nas mãos do Senhor, e ser bem cirúrgico com você nessa noite. Nós olhamos para a nossa geração, e nós percebemos que muitas vezes nós estamos com algumas prioridades invertidas, mas não são de propósito. Muitas vezes é porque nós somos movidos pelo meio. Quando você pensa numa qualidade de tempo, muitas vezes como família, ou tem uma qualidade de tempo com o seu marido, ou então com os seus amigos, talvez a primeira coisa que vem à mente de uma pessoa é: nós vamos sair, descontrair um pouco, desaparecer. Isso é maravilhoso. Isso também é um tempo necessário. Mas nós precisamos entender que tudo começa em casa, quando se trata de família. Porque muitas vezes nós saímos, mas quando nós voltamos, eu sei que todos nós temos o nosso momento e o nosso tempo no celular, momento para assistirmos uma série. Não tem problema algum, pelo contrário, nós precisamos desfrutar desses momentos. O grande problema é quando eu identifico que a qualidade de tempo está apenas em fazer uma viagem ou em sair. E quando eu saio, que eu volto para casa, cada um vai para o seu lugar, cada um prepara o seu prato, não tem mais diálogo na mesa, e vai comer no seu lugar. Então eu começo a inverter alguns valores na minha vida, onde na verdade a prioridade está dentro de mim, dentro da minha casa. Se as coisas não forem transformadas de dentro para fora, aquilo que vem de fora vai determinar o que eu tenho que viver do lado de dentro. A cultura, ela vai ter peso sobre mim. A aceleração do dia a dia das pessoas vão determinar como eu tenho que viver. Quando menos eu me aperceber, nós nos apercebermos, estamos sendo dominados pelo tempo, pela cultura e pelas pessoas e pelo ativismo, onde não temos uma qualidade de tempo nem para nós. Nós achamos que temos, mas não temos esse tempo. E muitas vezes é necessário até termos um tempo de silêncio. E nós achamos que servir, vivermos em atividade, muitas vezes está ligado ao nosso ativismo, e não é. A pausa também é necessária, para que possamos reconectar algumas rotas na nossa vida. Perder ali um percurso, um caminho, e continuar achando que sabe por onde você está andando, vai te fazer complicar mais o trajeto. É melhor parar, deixar o GPS recalcular a rota e você prosseguir. Então muitas vezes nós estamos sendo influenciados pelo meio, influenciados por pessoas que estão à nossa volta, até o ponto de que isso traga para nós um equilíbrio e nos leve ao centro da vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Mas quando nós começamos a absorver essa influência negativa, nós começamos a agir como aquelas pessoas carnais e a funcionarmos dentro do nosso temperamento, achando que o evangelho tem que se moldar aquilo que nós queremos, a nossa própria vontade, achando que nós precisamos nos submeter a tudo para evitarmos algumas coisas. E na verdade nós estamos nos inclinando àquilo que o mundo está oferecendo, onde na verdade nós como igreja, o Senhor diz que nós não podemos nos conformar com este século, mas transformá-lo,
com a renovação do nosso entendimento. O amor se esfria, mas nós vamos admitir que isso aconteça por se multiplicar a injustiça? Não. Aquele que é santo, que se santifique mais, e o impuro, ele se suja mais. Então nós precisamos entender uma verdade. Nós hoje estamos plantando na vida de pessoas ações, atitudes e marcas, e não podemos aceitar que sejamos marcados por mais feridas, por mais tragédias, e sejamos vítimas de um meio. Precisamos entender que o princípio da oração, da busca e da adoração começa no nosso secreto. Porque muitas vezes nós temos o desafio, a dificuldade de chegarmos em um ambiente de congregação como este e adorarmos, talvez estarmos conectados na palavra, porque não temos treinado a nossa mente a vivermos isso no nosso dia a dia. Precisamos viver uma disciplina. Você dizer eu vou jejuar só para evitar uma comida, sem orar, sem adorar, você não está fazendo jejum, você está fazendo dieta. Nós precisamos entender que o que Deus quer hoje é a nossa transformação que vai ser gerada de dentro para fora. É interessante que Davi, ele viveu tantas circunstâncias na sua história que nos ensina tanto, até em cima dos seus erros. Nós sabemos que Davi, ele foi um valente, que foi um rei muito amado, e quando o rei se entristecia, o povo também ficava triste. Davi, ele não conseguiu dar conta de toda a sua família e dos seus filhos, porque ele vivia no campo de batalha, e ele achou que estabelecendo pessoas que pudessem cuidar da sua casa e dos seus filhos, ele estaria tendo a sua retaguarda. Houve incesto na família de Davi, onde um filho pegou a sua própria irmã, o outro irado mata o irmão. Vemos Absalão que se rebela contra o pai, porque sente a necessidade de ter acesso ao pai e não tinha. Então ele começa a colocar isso para as pessoas. E Davi, sem querer confrontar o seu próprio filho, ele decide fugir para o deserto. E muitas vezes, quando nós temos dificuldade de resolvermos um problema que vai requerer muito de nós, que já está nos trazendo um desgaste emocional, para nós é melhor fugirmos do que resolvermos. Mas é interessante que naquele momento, o rei, ele queria evitar um conflito com alguém que ele amava muito, e de repente ele vai e ele sai. As pessoas entendiam e tinham empatia sobre a realidade que ele estava vivendo, e entre essas pessoas, Barzilai, que vem do original grego, um homem da descendência real. Ele estava em Manaim, e quando Davi foi para o deserto, como Barzilai, era um homem próspero e rico, e um judeu de muitas posses, diz a palavra, que ele levou para Davi no deserto queijos, bacias, materiais que ele precisava, para que ele não ficasse desolado. E é interessante que mesmo ali na faixa dos seus 80 anos, Barzilai foi um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar a vida do rei. E ele jamais reteve aquilo que ele tinha, pelo contrário, ele abençoou Davi e não deixou Davi desolado enquanto Davi estava ali no deserto. E é interessante que Barzilai, ele não era um valente de guerra. Barzilai, digamos que para colocar aqui para você, ele era um empresário forte naquela época. Era um homem que tinha muitas posses, e as posses naquela época, elas eram determinadas através das riquezas de gado, de propriedades, e ele pôde sustentar Davi. Para você ter ideia, Barzilai era um dos produtores de queijo daquela época, por isso que ele levou para Davi, porque ele tinha rebanhos, e naturalmente ele comercializava isso. Mas é interessante que Davi estava no deserto, era um momento de uma batalha silenciosa, não era uma batalha ali diretamente contra o seu filho que estava se rebelando com escudo, com lança. Era uma batalha emocional. O que é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou voltar? Como é que eu vou enfrentar o meu filho? O que é que vai acontecer comigo? Ele vai e foge. E as maiores batalhas da nossa vida estão dentro do campo emocional. Não conseguimos vencer do lado de fora, porque aqui dentro nós estamos em conflito.
Meu Deus, será que vale a pena ainda lutar pelo meu relacionamento? Meu Deus, será que vale a pena ainda lutar pelo meu ministério? Porque eu já criei tantas expectativas e eu me frustrei, eu me decepcionei, eu não quero mais criá-las. E eu vim para a igreja nesta noite para ouvir uma palavra de Deus, porque eu quero um direcionamento. Não é porque eu não tinha o que fazer, é porque eu preciso entender o que Deus tem para mim. E nós ficamos no deserto e entramos no deserto. E na verdade, naquele momento, quem Deus vai levantar não são os valentes com escudo, com coraça, com espada. São os valentes que irão nos alimentar. São os valentes que vão levar para nós o queijo, que vão levar para nós os recursos, as bacias, tudo aquilo que puderam comercializar. O que isso quer dizer? É que no nosso conflito emocional, enquanto nós estamos guerreando uma guerra interior, o que nós precisamos é sermos alimentados. Você não precisa projetar uma guerra agora. Você não precisa arquitetar como é que você vai fazer para vencer. Nenhum soldado vai permanecer de pé ou vai triunfar diante de uma batalha se ele estiver faminto. Então a primeira coisa que Barzilai, ele diz: vamos alimentar o rei, vamos sustentar o rei. Por sinal, até eu quero dizer uma coisa aqui para você. A expressão brasileiro vem também do grego Barzilai. Diga assim para o seu irmão: você é sustentador de povos. Fala para o seu irmão, eu acho que ele não entendeu. Você é sustentador de povos. E eu quero falar com você nessa noite sobre princípios para vencer uma batalha. Diga para o seu irmão: existem princípios para vencer uma guerra. Não adianta você querer vencer essa guerra do lado de fora. A viagem vai ser maravilhosa, como eu falei no começo. Passear vai ser bom, desaparecer vai ser maravilhoso, ter o seu hobby vai ser tremendo. Mas isso não vai resolver o seu problema. Por quê? Porque são paliativos. Nós estamos nos automedicando, mas não com medicações que tratem da nossa enfermidade, e sim medicações que estão tratando apenas os sintomas. Queremos tirar a dor de cabeça, mas qual é a causa? Qual é o tratamento que eu preciso me submeter para ficar bom ou boa desse problema? Então de repente diz a palavra que naquela ocasião, o que Davi, ele primeiro recebeu no deserto, foi alimento. Enquanto você não sabe o que fazer, entenda uma verdade nessa noite: se permita ser alimentado. Dê prioridade a encher a sua mente. Não é da fofoca que vão trazer para te destruir, não é daquilo que vão tentar dizer para acabar com você. Começa a reter aquilo que é bom, começa a remir o tempo, valorizar. A vida, ela passa tão rápido e você não pode estar perdendo tempo. A questão não é conversar sobre um problema, a questão é que você bota para frente, bota a primeira, avança, depois bota ré de novo, e você está naquela mesma situação. E Deus quer nos levar a um tempo de romper. Deus quer nos levar a vivermos algo novo. Deus, Ele está nos ensinando: jamais você vai sobreviver ao deserto da sua história se você não se permitir ser alimentado. Segundo princípio, Barzilai tinha 80 anos. Eu vou usar a maturidade na idade para trazer um exemplo e uma aplicação de uma maturidade no caráter. Seja alimentado e alimentada por Deus por meio de pessoas maduras. De infantilidade e de imaturidade já basta aquilo que nós enfrentamos. Gente que se assusta porque falta luz não vai sobreviver a essa geração. Deus está plantando na minha e na sua vida pessoas que entendem o não de Deus e que entendem o sim, que entendem a soberania de Deus, que sabem que Deus, Ele abre uma porta, mas Ele fecha. É gente que vai dizer como Paulo: em tudo eu me alegro, nas perseguições,
nas injúrias, nas necessidades. Por quê? Porque quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então Deus, Ele vai usar pessoas maduras para que possam nos suprir. Quer ter vitória sobre algo? Ouça gente que conseguiu vencer os seus desafios e que está lutando para vencer todos os dias. Temos muitas opiniões, mas quando nós vamos calçar o calçado daquilo que aquela pessoa está passando, nós não temos a dimensão. Não sei porque fulano de tal só vive fracassado na miséria financeira. É muito fácil administrar a sobra. O que é difícil é administrar a falta. É você esticar e multiplicar aquilo que não tem. Aí é depender de Deus. Aí é confiar no Senhor. Eu preguei no último domingo aqui que Simeão e Ana, eles enxergaram quem seria o Messias, quando na verdade Jesus só era um bebê. Mas eles já viram. E eu quero enfatizar também nessa quarta-feira, porque muita gente não estava aqui domingo. Eu quero dizer para você que o futuro será apenas a materialização daquilo que nós enxergamos hoje. E eu falei aqui da experiência do primeiro dono, construtor do parque aquático de Fortaleza, que quando estava próximo de terminá-lo, ele veio a falecer. E um dos seus funcionários, no dia da inauguração, ao lado da sua esposa, ele disse como seria bom que o nosso patrão estivesse aqui para ver tudo isso. E a esposa daquele homem, ela disse ao funcionário: ele viu, tudo isso só está construído porque um dia ele viu. Nós só estamos aqui porque desde o Éden, ou antes da fundação do mundo, meu Deus, porque Deus é eterno, Ele já viu. Eu e você, Ele já tinha esquadrinhado todos os nossos caminhos, o nosso deitar, o nosso levantar, quando éramos uma substância informe. Então entenda uma verdade aqui nesta noite. Nós precisamos hoje entender: eu estava no trono, eu estava tranquilo, eu estava tranquila, eu estou no deserto, mas Deus vai levantar pessoas maduras. Ele veio de Manaim para sustentar o rei Davi. E eu quero dizer para você que a maior batalha que o rei enfrentava naquela hora era o que fazer a partir de então. Um homem que direcionou tantas coisas, um homem que venceu tantas guerras, agora estava perdido, sem saber o que fazer. Mas é interessante que depois que mataram Absalão e montaram uma emboscada contra ele, o rei não queria que isso tivesse acontecido, porque era o seu filho. Se entristeceu, se abateu. Foi aí que Joabe o exortou, dizendo que a vitória não poderia se transformar numa derrota, e ele precisava levantar a sua cabeça, porque o povo estava angustiado. Davi se levantou e ele continuou reconstruindo a sua história. E de repente, quando ele decide reconstruir sua história, ele decide passar por cada pessoa que foi instrumento nas mãos de Deus para abençoá-lo quando ele estava no deserto. E ele passa exatamente pela região onde estava Barzilai. E ele faz uma proposta a Barzilai: Barzilai, vem comigo para Jerusalém. Eu sei que você é rico, eu sei que você conquistou muitas coisas, mas eu quero te sustentar lá. Eu quero retribuir todo o bem que você me fez. Alguém como você, alguém que eu quero ter perto. Deixa eu só falar algo de Deus aqui para você. Davi, ele tinha muitos defeitos, mas se existia um defeito que ele não tinha, era a ingratidão. Ele já foi vítima da ingratidão. Quando Nabal não quis abençoar Davi, Abigail, esposa de Nabal, teve que aplacar a ira de Davi por meio de uma atitude ingrata de Nabal, quando Davi protegeu todo o rebanho de Nabal. Quer vencer essa batalha? Diga para o seu irmão: seja grato. Mas ninguém está fazendo hoje, mas já fez. E se essa pessoa que já fez, ela disser não hoje, mesmo assim seja grato e grata a Deus,
porque no momento que você precisou, Deus levantou pessoas para te abençoarem. Davi diz: você me sustentou quando eu estava no deserto. Quando Deus te colocar de volta em uma posição de honra, não esqueça das pessoas que enxugaram as tuas lágrimas, das pessoas que te ensinaram quando você estava perdido e perdida, das pessoas que chegaram para você, e pode ter sido uma atitude mínima, mas elas se preocuparam, elas estenderam a mão. Se elas não tinham nada para te dar, elas te abraçaram e oraram por você. Davi disse: vem comigo, Barzilai, eu quero te sustentar. A ingratidão dessa geração tem levado as pessoas à frieza espiritual e emocional, e tem nos impedido de vivermos muitas coisas. Deus nunca vai restituir e colocar nada de volta nas mãos de alguém que vai reter para si mesmo. Olhe para o seu irmão e diga: Deus, Ele vai transbordar na sua vida, mas que você tenha um coração grato e abençoador. Barzilai disse: Davi, eu não tenho como ir, eu já estou velho. O que é que os meus ouvidos podem ouvir? O que é que eu posso fazer? Eu sou grato a você. Sei que você me queria em Jerusalém, você vai ler o texto, mas eu quero permanecer aqui. E diz a palavra, meu pastor, que eles se abraçaram. E ali Davi disse: está tudo bem, não se preocupe. Era só uma forma de retribuir. Barzilai não tinha mais existência física, ele não conseguia mais se locomover de onde ele estava. Mas Davi mesmo assim, ele disse: a partir de então, Barzilai, eu não quero mais que você trabalhe, venha para Jerusalém que eu quero te sustentar. Até que ponto nós estamos sustentando os reis dessa terra? Até que ponto nós estamos sustentando? Não era uma questão de necessidade, porque Barzilai não precisava, ele tinha. Pastor, eu não vou pagar algo para alguém ou abençoar alguém porque ele não tem. Eu vou abençoar por princípio. Eu vou trazer uma palavra por princípio. Você acha que não precisa, mas todo ser humano, por mais que tenha materialmente, emocionalmente e tenha muitos amigos, nós temos desertos em nossa vida que nós clamamos por alguém, não temos, porque ninguém vai entender o que nós estamos passando. Mas já vi, ele disse: eu quero te levar. Barzilai não quis, e Davi ficou em paz, mas ele desejou retribuir. Um dos princípios que vai levar o povo à vitória é a gratidão. O ingrato, ele é murmurador, nada presta, você faz 100, se não fizer 100%, porque, e eu vou dizer uma coisa para você: 100% só Cristo. Tirando Jesus não fica nada. Toda igreja tem defeito, todo irmão tem defeito. Onde você for trabalhar vai ter os seus desafios, vai ter as suas batalhas, mas uma coisa é certa: o Senhor é conosco, e aquele que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo, e é poderoso para nos prover a vitória em meio às batalhas. Quantos creem aqui nessa verdade? Porque a palavra do Senhor nos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra do Senhor nos diz que as guerras da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para vencermos. Quantos vitoriosos nós temos aqui nessa noite, aleluia! Se é para Jesus, aplauda mais forte a Ele. Deixa eu falar algo de Deus aqui para esse rapaz de preto, meu lindo. Faz assim com a sua mão. Deus está restituindo o que você perdeu agora. Assim diz o Senhor: fui eu que tirei da sua vida, porque eu sabia que não seria bênção para você, mas o que está por vir é muito maior. Eu fechei essa porta. Eu também selecionei pessoas para que possam andar com você.
nesse novo tempo que eu estou proporcionando. Você sabe do que eu estou falando, e aquilo que está por vir será muito maior do que tudo aquilo que já houve. Apenas descanse com naturalidade, as coisas irão acontecer. Receba de Deus essa palavra. Deixa eu falar algo de Deus aqui para a senhora, minha querida. Assim diz o Senhor, você que está de preto aqui. Você por muito tempo carregou um fardo que não era seu, mas você sofre porque você vê os seus sofrendo. Mas assim diz o Senhor nessa noite, eu te trouxe aqui para dizer: minha filha, quem está cuidando sou eu. Então aquieta o teu coração, você já foi até onde você poderia ir. E muitas vezes Satanás tem lançado sentenças de culpa na sua mente, dizendo: você poderia fazer isso, você poderia fazer aquilo, e porque você não fez, olha aí o preço. Mas assim diz o Senhor: não carregue esse peso com você, porque dentro da sua limitação naquele tempo era o que você tinha para dar, mas eu estou restituindo a tua alegria, a tua paz, e aqueles que estão longe eu vou trazer para perto, diz o Senhor. Entenda uma coisa, Davi prosseguiu. A questão é que o homem na antiga aliança, pastor, ele saiu fazendo a rota de gratidão. Não é dever favor, mas se alguém um dia foi canal de Deus para nos abençoar, independente da forma que foi, nós precisamos ter esse coração. Nós vemos que Salomão foi um rei riquíssimo, mas na verdade a sua riqueza ela foi herdada do seu pai. Não faltou para Davi. Davi honrou até a aliança que fez com Jonathan, seu amigo que foi morto, em abençoar a casa dele. Então, estratégias para termos uma vida de vitória, princípios. Primeiro deles, está no deserto, não sabe o que fazer, pare para comer. Fala para o seu irmão, para comer. Para comer quando tiver naquele momento de desespero, sem saber o que fazer. Aquieta o seu coração e diz: Deus, fala comigo, ministra o meu coração, Pai. Eu estou olhando com os olhos espirituais, que Deus está usando a minha e a sua vida, para trazermos tantas vidas para Jesus. Enquanto você cuida daquilo que é de Deus, Deus ele vai cuidando daquilo que é seu. Ele vai tocando a sua casa, Ele vai suprindo a minha e a sua necessidade, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. As estratégias que nós precisamos para avançarmos hoje em dia estão na palavra de Deus. Se esses princípios forem vividos, nós seremos abençoados, porque Deuteronômio capítulo 28 diz que as bênçãos de Deus seguirão aqueles que lhe obedecem. Eu estou plantando, eu vou colher. Pare para comer. Essa ansiedade, você está comendo lama, você está comendo o lixo que Satanás está oferecendo, por isso você está adoecendo. Pare para se alimentar do melhor dessa terra. Segundo princípio, ouça pessoas maduras. Ouça gente que não vai espalhar, mas vai ajudar. Ouça gente que vai entender o teu tempo, mas ao mesmo tempo vai te alimentar. E terceiro princípio, tenha um coração grato. Faça a rota. Se tiver que voltar atrás em algo, para poder fechar uma brecha, faça isso. Quantas pessoas nós ferimos que estão lá atrás, e nós não conversamos com essas pessoas, passamos por cima. E o Senhor hoje está nos conduzindo a um tempo de romper, e todo romper requer ajustes. Mexer na casa para encontrar a dracma perdida vai te fazer tirar os móveis do lugar, mas isso é necessário para que você encontre o tesouro que você perdeu. Quantos creem na restituição de Deus aqui?
Pega na mão do seu irmão e diga: meu irmão, eu creio. Fala com fé: eu creio que nessa noite o Senhor, Ele vai trazer de volta aquilo que você perdeu. Diga: Deus vai te dar vitória, amém? Você crê nisso, amém ou não amém?